Boa tarde, muito obrigada, doutora Isabel Silva Mendes. Eu começaria justamente por si, para lhe agradecer o convite e dizer, no fundo, que aquilo que é óbvio, que é, isto é uma manifestação de pluralismo. Eu e a doutora Isabel e o doutor Jerónimo somos muito amigos e nunca integramos as mesmas listas aos órgãos da Ordem. Portanto, das duas vezes que eu fui candidata, já foram mais vezes que eu, nunca estivemos do mesmo lado da barricada, nunca tivemos opiniões convergentes sobre muitas questões, mas temos opiniões convergentes sobre esta questão que aqui hoje nos traz. Cumprimentar também o Sr. Professor Jorge Bacelar Gouveia, que foi, de resto, Presidente do Conselho Fiscal no mandato em que eu fui Vice-Presidente do Conselho Geral. Quem está presente, os colegas que estão presentes, a doutora Isabel Magalhães, que foi diretamente de Cascais, que é Presidente da Delegação de Cascais, o doutor Vítor Coelho, que é Presidente da Caixa de Previdência, e demais colegas presentes e os colegas que nos acompanham via Justiça TV. Eu tenho 19 anos de profissão de advogada. Nunca fiz outra coisa, salvo quando era miúda, gostava de ter dinheiro para mim e servia cafés e dava explicações de inglês. E com o estágio há 19 anos que eu considero que são uma vida, porque graças a Deus tem sido muito intensa e tem sido uma experiência muito gratificante. Eu servi a Ordem, cumpri o meu mandato, fui recandidata, não tenho nenhuma animosidade relativamente a quem hoje em dia está à frente dos destinos da Ordem e, portanto, para mim, neste momento, aquilo que me interessa é que a nossa profissão seja respeitada e que as garantias do exercício da mesma sejam respeitados. E, nesse sentido, proponho-me fazer aqui um exercício um bocadinho diferente daquilo que foi feito pelas pessoas cujas intervenções me precederam. Eu não sou dona da verdade, nem pretendo ser, mas acho que nós estamos com esta questão a ser vítimas, inclusivamente nós advogados, estamos a ser vítimas por via, quer de alguma comunicação social, quer por via do poder político, de uma campanha de desinformação e de meias-verdades. Eu acho que não há mentiras nesta história, mas meias-verdades há muitas. E, enfim, os advogados que estão aqui, que nos ouvem através da Justiça TV, que se dedicam ao processo, sabem que uma meia-verdade equivale a uma mentira. E, nesse sentido, proponho fazer aqui uma análise para a memória futura de como é que nós chegamos a esta lei. E analisarei também algumas questões que foram analisadas pelo professor Jorge Bacelar Gouveia, mas da perspectiva daquilo que são as fraturas estatutárias e, consequentemente, no exercício das funções da Ordem dos Advogados que, a passarem, e eu estou convencida, ao contrário do Dr. Jorge Bacelar Gouveia, estou mais pessimista que ele, que não vejo que o poder político e, portanto, que o Parlamento, que terá de votar uma Lei Geral da República, que será o nosso futuro estatuto, adote uma posição diferente daquela que adotou no dia em que votou a Lei 13/2023. E, portanto, eu não tenho esperança alguma. E a coisa que mais me magoou, e uso a palavra com propriedade e com intenção, foi perceber que nem advogados, e tanta gente que disse que os advogados não devem ser parlamentares, eu toda a vida achei que deviam, nem no Parlamento, onde há tantos advogados, uma coisa destas foi chumbada. Falar sobre isto é falar sobre uma realidade maior, que fora de Portugal é a realidade da desregulação. E é, digamos assim, uma panaceia neoliberal, que aparece aonde? Aparece, sobretudo, ao nível dos reguladores dos mercados económico-financeiros, que, pese embora a quantidade de escândalos que desde a queda da Lehman e os escândalos em Inglaterra com o Citibank, etc., ainda assim, sempre houve umas grandes vozes, algumas delas que escreviam na Economist sem a indicação de quem seria o autor daqueles textos magníficos, mas começam a aparecer aí por volta de 2009, 2010, a dizer algo que o Sr. Professor Bacelar Gouveia também enfatizou. Salve-se quem puder. Para que é que nós precisamos de reguladores que, no fundo, o que nos impedem é de ganharmos menos dinheiro e de darmos mais dinheiro a ganhar a quem investe em nós? E, portanto, a lógica de mercado, a meu entender, nasce aqui. Quando a questão se coloca em Portugal, ela, hoje em dia, coloca-se num prisma completamente oposto. Esta lei, o que não quer é que nós vivamos por nós próprios, coisa que eu, honestamente, também não quero. O que esta lei quer é que nós vivamos debaixo do poder político. E esta é a grande diferença. Isto nada tem de liberalismo. Isto tem de concentracionismo. Começando pelo princípio, em Portugal. Como é que esta questão chega a Portugal? Esta questão chega a Portugal, o que eu estou a dizer,
pode ser comprovado por uma pesquisa bem feita no Google. E, portanto, eu não vou quebrar segredo profissional, porque há aqui matérias com as quais eu trabalhei enquanto fui vice-presidente do Conselho Geral. O que eu vou dizer são factos objetivos, portanto, que estão documentados em documentos, passo o pleonasmo, oficiais, e que estão vertidos em documentos que são compromissos, como é o caso do PRR do Estado português perante a Comissão Europeia e não o inverso. Bom, no memorando da Troika, aparece pela primeira vez em maio de 2011, portanto, fruto deste caldo neoliberal, se quiserem chamá-lo assim, aparece pela primeira vez uma referência à eliminação das restrições no acesso às profissões reguladas. O que é certo é que, enfim, essa ideia, e o professor Bacelar Gouveia também já falou disto, esta ideia aparece enquadrada aonde? Nós somos uma associação pública profissional, desde a nossa fundação, na década de 20 do século passado. Mas nós fazemos parte de um conceito lato de administração do Estado, seja ela autónoma, seja ela indireta. E, portanto, aquilo que ensinaria o professor Freitas do Amaral, e ensinou durante muitos anos nos manuais de direito administrativo, é que, no fundo, nós tínhamos a tal autorregulação, que é a nossa marca de identidade. A nossa marca de nascença foi qual? Foi a possibilidade de julgarmos entre os nossos pares e, portanto, sermos nós a dizer quem de nós devia entrar, quem de nós devia continuar e de quem nós era indigno de aqui continuar. E, no fundo, de aprovarmos os diplomas regulamentares que, densificando os estatutos que historicamente sucederam, nos permitissem organizar a nossa casa e os aspectos que teríamos de tratar dentro das competências que foram historicamente sendo atribuídas à Ordem. E, portanto, esta primeira abordagem no memorando da Troika tinha que ver com o conceito do é necessário modernizar. É necessário modernizar a administração e já agora lembrou-se o governo na altura que era bom também modernizar as associações públicas profissionais, ressumando aqui desta medida, muito vaga na altura, no fundo aquilo que o Sr. Professor Bacelar Gouveia também já enfatizou, que é a questão da desconfiança relativamente às corporações. O que é que também depois aconteceu? Bom, foi executado o memorando do entendimento, tivemos várias avaliações, mas entretanto a questão das ordens esteve mais ou menos hibernada. E ela volta a ressuscitar em 2018. Em 2018 a OCDE produz um relatório económico relativamente a 13 profissões reguladas, que vão desde os advogados aos despachantes oficiais. E também depois tinha uma parte para profissões não reguladas, portanto o relatório tinha duas partes relativamente aos transportes. E, portanto, estão a ver a similitude que existe entre os advogados e os despachantes oficiais, não é? Pronto. Nós estamos sempre aqui a falar de latitudes, de diferenças. E aquilo que é o meu tópico principal é que esta lei o que faz é eliminar qualquer diferenciação na prestação de serviços jurídicos. E, portanto, em meu entender, o que isso vai produzir é, para os cidadãos que têm menos recursos e que não estão abrangidos pelo sistema de acesso ao direito, e o próprio acesso ao direito vai ter impacto, vai ter influência daquilo que for a decisão relativamente aos atos próprios a ser acolhida no nosso futuro estatuto. O que me parece é que nós vamos ter de encarar no futuro, numa altura em que o mundo está como está, em que há um processo de empobrecimento massivo das pessoas em Portugal e em que nós não vemos grandes hipóteses de reverter essa situação, nós vamos continuar a ter franjas e franjas sucessivas de pessoas arredadas da possibilidade de consultarem um advogado. E vamos ter mais, e vamos ter uma situação em que aquilo que nós temos para oferecer é valorado do ponto de vista do poder legislativo como uma opinião de um técnico oficial de contas, com todo o respeito pelos técnicos oficiais de contas. E, portanto, como alguém dizia, há uns tempos, penso que era a senhora Bastonária, que foi a senhora Bastonária que referiu isto, se não foi, peço desculpa porque é lápis de memória meu, mas esta frase foi dita, que é, no fundo, institucionalizar a procuradoria ilícita. Portanto, aquilo que tem sido feito, ou que não tem sido feito e que, com a complacência de todos, designadamente de agentes públicos que trabalham em repartições de finanças e que assistem a registros de atos e a submissões de documentação que não podem ser apresentadas e produzidas por não advogados, ninguém faz, ninguém diz nada, apesar de ser um crime público.
E, portanto, nós vamos ter aqui uns tempos muito complicados. Eu tenho ainda alguma esperança que se possa fazer alguma afinação àquilo que, no fundo, são as opções transversais para todas as ordens profissionais que resultam desta Lei 3/2023 e, portanto, acho que nós, como classe, e também me junto a essa mobilização que já aqui foi pedida, acho que nós, como classe, temos de dizer presente no próximo dia 6 e, portanto, temos de, quem puder vir, deve vir mandatado o maior número de procurações possíveis e, portanto, nós não podemos virar as costas à profissão, porque eu continuo a acreditar que a ordem é o espelho da profissão e, portanto, que nós conseguimos defender a nossa profissão se e na medida em que nos interessarmos por aquilo que são as batalhas da ordem, que são as batalhas da advocacia, que são as batalhas do Estado de Direito. Em 2018, como eu dizia, esse relatório económico viu a luz do dia, portanto, foi um relatório da OCDE e é um relatório económico. E é um relatório que se baseia no quê? Isto também já foi aflorado. Baseia-se num preconceito, que é este. Quem recorre à prestação de serviços jurídicos, por parte de advogados, não são clientes, são consumidores, que, como têm menos informação sobre o direito, que é uma ciência mais ou menos oculta, desculpem, eu começo logo a rir, mas isto é mesmo assim, um bocadinho colorido, porque eu gosto muito de colorido, como o meu vestido demonstra. Quem sabe do assunto é o advogado, e o advogado usa o conhecimento superior que tem sobre o assunto relativamente ao cliente que o consulta como forma de cobrar mais e de fazer o que lhe apetece. E este é o preconceito que inquina completamente o relatório da OCDE. E, portanto, toda a vez perguntam, mas porquê é que isto tomou foros de, afinal, ser a autoridade da concorrência a vir dizer se nós fazemos falta ou não, se os nossos atos próprios estão ou não adequados àquela que é a nossa função? Isto acontece precisamente por influência deste relatório da OCDE, que diz uma coisa que é, no fundo, não há razão alguma para nós termos atos próprios. Os ingleses também não têm, mas enfim, é outro tipo de sociedade, é outro tipo de mentalidade. Não têm, por exemplo, regras de responsabilidade por prestação de conselho jurídico. Se nós resolvemos seguir o conselho jurídico da pessoa que nos serve o café pela manhã e, portanto, a pessoa dá-nos um péssimo conselho e nós seguimos, nós não vamos atrás dessa pessoa porque isso não está previsto no Reino Unido e, portanto, eu percebo que as coisas sejam assim, eu estudei lá, conheço uma sociedade que eu conheço relativamente bem. Acho que não é uma realidade transponível para a nossa. Outra solução que também há no Reino Unido é a possibilidade, de resto, eu estou sempre a dar o exemplo da Sra. Thatcher, que era barrister, mas que era licenciada em Química. E, portanto, no Reino Unido nunca houve esta questão, que o Sr. Professor Bacelar Gouveia também aflorou, mas de outra perspectiva, que é de haver uma ligação umbilical entre aquilo, a matéria que se estuda na licenciatura e a profissão que se vai exercer. Eu tenho um familiar que vive no Reino Unido, tenho vários de resto, que estudou História e é polícia. E, portanto, e tenho outro familiar que estudou História e é banqueiro, ou bancário, não sei como é que é dizer hoje em dia. Bom, isto para dizer o seguinte, há patente no relatório da OCDE, no fundo, a questão da supremacia da informação do cliente face ao advogado, que é usado para cobrar honorários mais caros e justificar a importância do serviço. Há a questão da desnecessidade de formação base em matéria de direito, no nosso caso, para que se possa aceder às profissões jurídicas. Prevê-se a possibilidade de, isto faz lembrar coisas terríveis, mas é mesmo isto que está no relatório, de cursos de conversão. Ou seja, nós fazemos um curso, imagina, eu gostava imenso de ter ido para letras, meus pais não me deixaram. Eu tinha ido para letras e fazia assim uma espécie de conversão durante um ano depois de fazer a minha licenciatura em português e inglês, que era o que eu gostava, e no fundo poderia ter feito aquilo que, assim, enfim, de forma muito imperfeita, porque eu sou muito crítica, fiz da minha vida profissional. Eu passei a vida a estudar e, portanto, cheguei a fazer parte escolar de doutoramento, dei aulas numa faculdade pública, sou advogada, trabalho em uma área altamente especializada do direito, que é a parte do direito económico-financeiro, do direito penal económico-financeiro, e, portanto, e que passo a vida a estudar. Grande parte da minha vida ainda hoje em dia é passada a estudar. E, portanto, eu não sei como é que se escrevem coisas destas e como é que se acredita em coisas destas. Bom, outra das coisas que está nesse célebre relatório de 2018, isto é tudo importante para perceber de onde é que esta lei vem. Tudo o que está nesta lei está no relatório da Autoridade da Concorrência.
Outra coisa interessante que lá está é justamente este órgão de supervisão. Não está o órgão disciplinar. A lei aí foi mais longe do que o próprio relatório da OCDE. Está um órgão de supervisão que deve ter membros independentes e, portanto, esta ideia de que nós não nos podemos regular a nós próprios porque isso cria uma capa de corporativismo e de falta de transparência e de falta de escrutínio, isto vem diretamente do relatório da OCDE. Redução dos atos exclusivos, também já referi nisto, segundo critérios de necessidade e adequação, não se diz o que é que deve ser eliminado, portanto, diz-se que tendencialmente não deve haver atos exclusivos ou que no limite estes devam ser reduzidos ao mínimo. Tudo justificado em nome de quê? Do progresso, da concorrência e da disponibilização geral de serviços, da inovação, essa grande panaceia da modernidade, como eu costumo dizer, da diversidade de preços e do benefício para os consumidores. E, portanto, a OCDE entende que nós, por natureza, eu bem sei quais são as representações históricas dos advogados e o que eu vi em casa a uma tia-avó, que já lá está no outro mundo e que era uma mulher muito engraçada, quando fui vencida pelos meus pais e disse, tia, vou para direito. E ela disse, oh filha, mas nós somos uma família de pessoas sérias. E eu lembro-me imenso, era uma tia porque eu tinha e tenho imenso carinho, apesar dela já lá estar no outro mundo. Mas esta é efetivamente a representação social, histórica dos advogados, quer dizer, nem o nosso padroeiro era advogado, era juiz, nem sequer nenhum de nós conseguiu ser santo, não é? Mas, quer dizer, eu acho que as coisas não são assim, e para um relatório com o enfoque económico que era suposto ser feito, eu acho que não é um relatório económico, acho que é um relatório que se baseia em preconceito. E baseia-se, sobretudo, numa visão da profissão que é retratada por parte de quem não a conhece. E aqui começam todos os males. Como é que o processo depois continua? Chega o relatório da OCDE, o que é que o Governo faz? O Governo incumbe, por despacho, a Autoridade da Concorrência. Porquê? Porque o tópico era a concorrência, quer pela questão dos preços, quer pela questão de, afinal, aquilo que nós fazemos, os outros até podem fazer melhor e mais barato. Portanto, nós não temos exclusivo da qualidade e, portanto, os outros podem fazer mais barato e o cliente e o consumidor, como lhe chama a OCDE, é que fica beneficiado e tudo isto é posto a rolar, digamos assim. Com a complicação resultante da pandemia, a questão arrefeceu um bocadinho, mas o que é certo é que a seguir à pandemia, no plano de resistência e resiliência, no PRR, o assunto volta, o assunto que já tinha sido falado antes no memorando da Troika e nas grandes opções do plano para 2015-16, volta à baila. E volta à baila da pior maneira a dizer, agora é que é. Agora é que é, vamos ter de criar uma lei, adotar uma lei nova que, no fundo, responda às questões que foram suscitadas pela OCDE e que a Autoridade da Concorrência corrobora e que acha que, efetivamente, o desenho da arquitetura das profissões reguladas deve ir bater nos tópicos endereçados especificamente nesse mesmo relatório. E, portanto, a Autoridade da Concorrência aparece aqui como uma correia de transmissão entre aquilo que é o relatório económico, baseado não sei em quê, da OCDE. Sei que houve entrevistas, mas não sei se nos estudos económicos, se houve estudos económicos concorrenciais. A Autoridade da Concorrência produz em 2018, portanto, no mesmo ano do relatório da OCDE, logo a seguir a ter esta incumbência por parte do Governo, produz um PowerPoint, está disponível na internet, em que diz uma coisa extraordinária. Portanto, adere a todas as posições expressas no relatório da OCDE e diz que estas medidas, se forem adotadas no nosso mercado em Portugal, beneficiarão os consumidores de serviços jurídicos num montante anual de 32 milhões de euros por ano. Isto está dito, isto está publicado com a chancela de uma autoridade reguladora, em que eu pessoalmente não reconheço quaisquer poderes de regulação sobre a nossa profissão. E menos ainda da opinião, mas, enfim, as coisas tomaram este rumo por causa do enfoque concorrencial que foi dado no relatório da OCDE. E foi aqui que chegámos. E, portanto, eu diria que o PRR, no fundo, não foi a estocada final, porque eu acho que essa ainda não veio, mas foi, no fundo, a reafirmação daquilo que, desde 2011,
em Portugal e antes disso no estrangeiro, mas enfim, nunca se foram meter no estrangeiro com as ordens profissionais, sobretudo, imagino se tivessem feito isto em Espanha ou em França ou em Itália, porque se houve coisa que eu aprendi quando tive a honra e o privilégio de representar a Ordem dos Advogados Portugueses em eventos internacionais com ordens de advogados desses países, é que são as ordens mais fortes, mais antigas, e em que as pessoas se dedicam efetivamente à defesa da profissão. E, portanto, isto já haveria manifestações nas ruas. Eu acho que nós não devemos ir por aí e devemos juntar-nos na Assembleia Geral e produzir contributo. Eu não sei qual foi o contributo que foi enviado pela Ordem dos Advogados para o Parlamento. Sei que houve uma comissão que, infelizmente, soube funções passados 42 dias e que tinha certamente pessoas capazes e que nós conhecemos e sabemos quem são e que não duvido que tenham trabalhado, mas eu não percebo que essa comissão tenha cessado funções. E, sobretudo, que não se tenha dito à classe quais foram as conclusões, tirando aquelas linhas vermelhas que a senhora bastonária, e a meu ver, em alguns casos, salvo num bem, fez muito bem em traçar. Agora, eu não sei qual foi o contributo efetivo que foi passado. E fico muito preocupada por a Comissão não estar em funções e, portanto, no fundo, nós agora dependermos um bocadinho, todos, da nossa boa vontade e de vestirmos a camisola da nossa profissão para estarmos cá no dia 6 e, enfim, cada um de nós poderá eventualmente enviar propostas ao Parlamento. Eu não sei se elas terão acolhimento no pé em que as coisas estão e, tendo em conta aquelas que foram as opções da lei das associações públicas profissionais que foi publicada este ano. No que diz respeito àquilo que eu realmente considero problemático nesta nova lei, eu penso que nós... não estará em causa não ser necessário um estágio. Aliás, as normas comunitárias, o que diz a diretiva dos serviços é que não pode haver estágios com duração até 1 ano e meio. E aqui, na lei das associações públicas profissionais, diz que podem ir até 1 ano, desde que sejam necessárias competências que não tenham sido facultadas nos cursos que permitem a inscrição provisória, como candidatos à profissão, como é evidente, como estagiários nas ordens profissionais, mas que, enfim, que depois seja necessário justificar porque é que não será um limite mínimo de 1 ano e será um limite de 1 ano e meio, como é agora, 18 meses. E, portanto, relativamente à questão da remuneração do estágio, eu tenho algumas dúvidas. Não queria falar muito nesse assunto, vou deixar, se quiserem, a minha opinião, podemos falar na parte do debate. Eu acho que aqui o grande problema, e eu acho que a questão da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade está ultrapassada. E, portanto, eu não estou a ver, a doutora Ivone disse que tem esperança que em fiscalização concreta, mas em que espécie de fiscalização concreta? No dia em que um advogado impugnar administrativamente para os tribunais administrativos uma condenação disciplinar e disser, bom, atenção, porque eu fui condenado por um órgão disciplinar, cuja formação, portanto, há 2 órgãos problemáticos. Há o órgão de supervisão, que o Superpolícia, e há o órgão disciplinar. E cada um deles tem composição mista. Portanto, em ambos está prevista a participação de pessoas que não estão inscritas na nossa Associação Pública Profissional, que é a Ordem dos Advogados. E, portanto, só estou a ver aí. Mas eu não percebo, não sei como é que com uma decisão destas, e eu acho que a decisão, apesar do voto vencido, a decisão está muito robustecida, porque eu não nego que tenha de haver tutela de legalidade. Aquilo que me parece é que nós, neste momento, temos de lutar contra tipo de argumentos, temos de lutar com os argumentos daquilo que é necessário salvaguardar a nossa profissão, para além da questão da inconstitucionalidade, que permita que os cidadãos não sejam lesados nos seus interesses. E este é o meu tópico maior desta intervenção, porque o que está aqui em causa é uma desqualificação do trabalho dos advogados, é uma desqualificação da prestação dos serviços jurídicos a pretexto de que nós não somos pessoas sérias e que qualquer um, com qualquer formação, isto não é mentira, isto está no relatório da OCDE, ninguém sabe o que é que o Governo vai pôr, na proposta de lei para o Estatuto de Ordens de Advogados. E, portanto, houve muita gente que disse, a senhora bastonária, eu detesto esta expressão, mas é mais inofensiva que isso, faltou à verdade. Eu não sei se faltou, eu admito que a senhora bastonária tinha lido o que eu li no relatório da OCDE. Quem leu o que eu li, e que convido toda a gente a ler, quem ainda não leu, no relatório da OCDE, e ler esta lei das associações públicas profissionais, prepare-se para o pior.
Porque se as coisas forem feitas tal e qual elas estão encaminhadas, e apesar do que disse a Sra. Ministra da Justiça, que disse isso nunca esteve em causa, eu não sei o que está em causa no draft de estatuto que o Governo estará a cozinhar. Não faço ideia. E acho que nenhum de nós faz. E, portanto, eu estou seriamente preocupada com isto. Acho que, no fundo, nós vamos aqui sempre para a degradação da prestação de serviços jurídicos, de tal maneira que eu acho que num futuro muito próximo, se estas medidas forem para a frente, eu não estou preocupada com as pessoas que, em todo o caso, poderão recorrer à advocacia hiperqualificada e pagar muito dinheiro, e isso vai continuar a existir. Eu estou preocupada com as pessoas que nem sequer têm direito a apoio judiciário, porque a tabela é de tal maneira, enfim, indiferente àquilo que é a nossa realidade de classe média que já não temos. O que eu estou preocupada é de que é o próprio Estado a dizer: eu não quero saber quem é que dá os conselhos jurídicos, eu não quero saber quem é que dá a consulta jurídica, eu não quero saber quem é que, acho que não irão a esse limite, quem é que representa cidadãos em tribunal. O que eu quero saber é que essas pessoas pagam menos. E isto é uma suposição, porque isto também não está demonstrado. Porque se a lógica for a lógica das consultoras internacionais, se calhar Portugal é dos países onde as consultoras menos dinheiro ganham. Porque se nós formos para os Estados Unidos, que é a terra das consultoras onde elas nasceram, e é a terra onde existem as sociedades de advogados maiores e mais caras do mundo, os consultores ainda assim ganham mais dinheiro que os advogados. Isso não vai acontecer em Portugal. Isso não vai acontecer em Portugal, mas eu não estou preocupada, volto a sublinhar, com essa parte. Eu estou preocupada com a maior parte da população portuguesa que já está sem acesso à tutela jurisdicional efetiva garantida pela Constituição e que vai continuar sem acesso com o apoio do Estado na degradação da prestação dos nossos serviços jurídicos. E aquilo que terão para nos dizer é aquilo que já nos atiram à cara, que é: nós queremos é ter o privilégio, o monopólio dos atos próprios. Eu já acho mal que, enfim, desde 2004 não se tenha tido força política aqui dentro da Ordem para separar, eu tenho amigos solicitadores, não é nada disso que está em causa, para separar os atos próprios dos solicitadores dos atos próprios dos advogados. Eu não sei, enfim, eu na altura ainda estava na faculdade, não sei qual foi a ratio de se incluir na mesma lei uma e outra das profissões que de identidade têm zero. Aliás, há licenciatura em solicitadoria. Se isto for para a frente, se calhar nós podemos ter licenciados em solicitadoria a inscreverem-se na Ordem dos Advogados como candidatos à advocacia. E, portanto, eu acho que há aqui uma grande nebulosa. Eu não tenho grande esperança que o legislador arrepie caminho, faça aquilo que está na nova lei das associações públicas profissionais para contemplar o nosso caso particular. Porque nós temos um caso, e nós temos um caso que tem de ser sustentado perante o poder político e que tem de se demonstrar o que é que efetivamente nós temos de diferente, o que é que fazemos de diferente e porque é que não podemos aceitar determinadas soluções, como a composição destes dois órgãos com poderes disciplinares que estão previstos na Lei das Associações Públicas Profissionais. Eu lembro-me muito, quando olho para este artigo 15A, enfim, estou com muita expectativa para ver a reação formal da Ordem dos Médicos. Porque a nossa deontologia, enfim, eu admito que um médico, eu tenho clientes médicos, tenho muitos clientes advogados, tenho clientes médicos também. Um médico deve saber imenso de cotalites. E, portanto, eu acho que nós estamos aqui a chegar a um ponto da nossa história onde temos de estar muito atentos. Temos de ter esperança, mas, sobretudo, temos de nos fazer ouvir, porque é para isso que nós também existimos. E nós temos de ser, na defesa das causas dos outros, temos de ser nas nossas tão bons como somos nas dos outros, e eu estou confiante que a advocacia vai reagir muito àquilo que for feito. Mas eu também gostava de dizer uma coisa: eu ainda sou nova, acho eu, mas sou um bocadinho à moda antiga. E eu acho que todo este caminho que eu aqui descrevi da forma mais objetiva de que fui capaz, apesar da indignação que tudo isto me causa, eu acho que isto, no fundo, revela, e eu, como sou do sul do país, indigno-me muito, fico ofendida, sou das pessoas que se ofendem. Eu acho que isto é uma grandíssima falta de respeito pelos advogados. Para além de ser uma grande falta de respeito e uma grande negligência relativamente à prestação de serviços de qualidade, de serviços jurídicos de qualidade aos cidadãos, que todos têm direito a eles, eu acho que nós levámos uma bufetada na cara que nunca ninguém se atreveu a dar-nos. Eu acho isto mais grave, e é muito grave o que se passa no sistema do acesso ao direito com a falta de remuneração condigna dos serviços que são prestados, mas acho que isto é a coisa mais grave que eu me lembro desde que sou advogada.
e espero, e contam comigo na medida da minha disponibilidade para contestar tudo isto. Não sei o que é que vai sair daqui, acho que nenhum de nós sabe, mas acho que nós temos todos de estar atentos. Vou terminar a minha intervenção. Eu tinha escrito aqui muito mais coisas para dizer, mas isto é sempre assim, pode ser que depois no debate se suscitem outras questões. Eu acho extraordinário que se venha dizer que nós somos um organismo corporativo, quando nós temos, como é evidente, e quem disser o contrário é um populista, e eu estou a medir muito bem as minhas palavras. Nós, num país com a economia exígua que temos, com 11 milhões de habitantes, nós temos 37 mil advogados. Isto é das médias mais altas da OCDE, a mesma que produziu tal estudo. E, portanto, eu acho extraordinário que se diga que há obstáculos à entrada na profissão, sem se perceber que os estágios de advocacia existem em todos os países. E eu sempre fui defensora de um estágio ainda mais exigente. Eu nunca participei nos órgãos que tinham competências diretas nessa matéria e bastante pena tive disso. Porque acho que teriam um contributo muito relevante a dar, porque uma das coisas que eu faço que mais prazer me dá e gozo é acompanhar os mais novos no escritório. E tenho a pretensão de saber alguma coisa disso. E acompanho, olha, amanhã tenho a entrevista da minha estagiária aqui no Conselho Distrital e, portanto, sei bem das dificuldades que existem, de alguns disparates que às vezes são feitos, de algumas faltas de respeito que também são cometidas e, portanto, eu aproveito também esta oportunidade para dizer isto. Grandes faltas de respeito às vezes, mas que nada disso nos deve-nos servir para melhorarmos aquilo que fazemos. E eu sempre achei que o estágio devia ter mais matérias, ser mais exigente. Da duração não estou convencida que seja possível, também considerando a maturidade que é necessária para se atingir alguma determinada autonomia no exercício da advocacia. Acho que 1 ano é claramente insuficiente, sobretudo considerando que com Bolonha os cursos ficaram encurtados para 4 anos e, portanto, eu tenho estagiários desde alguns anos a esta parte, desde 2011 para aí, tenho estagiários que me chegam com 22 anos. E já tive uma estagiária com 20 que foi fazer um estágio de verão. Tinha entrado um ano mais cedo na primária e, portanto, foi uma experiência também muito, muito engraçada. É o que tenho para vos dizer, estou muito preocupada, acho que todos nos devemos unir nesta preocupação e contam comigo. Muito obrigada.